Olá! Muitas são as dúvidas que as pessoas têm quando o assunto é INSS e Previdência. Como o Brasil é um país que está envelhecendo, é natural que hajam preocupações dessa natureza, pois as pessoas que pagaram a vida toda querem uma cobertura para a idade avançada. De certa forma, no senso comum, há algumas incertezas quanto à aposentadoria, se haverá ou não haverá aposentadoria no futuro. Muitas pessoas não sabem os seus direitos, se podem aposentar, quando podem aposentar, quanto pagar, como recorrer dos seus direitos, enfim. Não sabem se vale a pena continuar pagando o INSS. Esse tipo de informação não passa na televisão. Mal chega nos jornais e às vezes ainda de forma bem confusa. Então as pessoas ficam sem informações. Aqui no escritório e pelas redes sociais, nós temos recebido inúmeras questões, inúmeras dúvidas. A legislação previdenciária é complexa. Ela sofre alterações constantes. Isso dificulta ainda mais o entendimento desse emaranhado de leis e de normas que surgem. Sem falar que recentemente nós tivemos uma reforma da Previdência, agora em 2019, novembro de 2019. E já no início do ano começou a pandemia do coronavírus e complicou ainda mais o atendimento nas agências e o acesso aos fóruns em geral. Então isso tem trazido um reflexo também na concessão de benefícios, que passaram a demorar mais. Bom, a ideia do vídeo de hoje é dar um norte, dar uma noção de como os cidadãos devem e podem buscar os seus direitos junto à Previdência. Então, pensando nisso, eu selecionei aqui algumas perguntas mais comuns dos segurados e vou respondê-las de forma bem objetiva, tá certo? Vamos lá. Primeira pergunta: doutor, quando posso aposentar? Ou melhor, já posso me aposentar? É uma pergunta comum. Vamos lá. Primeiramente, o que você precisa ter em mente é quais são as aposentadorias que você pode ter direito, quanto cada uma vai dar de retorno e o que mudou com a reforma da Previdência. Como as pessoas estão vivendo mais agora, além de outros fatores, isso fez com que o governo brasileiro considerasse necessário fazer reformas na Previdência, por motivos econômicos. Isso fez com que aumentasse o tempo mínimo de contribuição para que um trabalhador possa pedir aposentadoria. Para você saber se chegou a hora de se aposentar, você precisa fazer uma contagem de tempo e um planejamento para a sua aposentadoria. É melhor fazer isso antes de se aposentar para evitar percalços no futuro. Então tem que fazer tudo antes. Uma outra pergunta. Vamos lá. Doutor, qual será o valor do meu benefício? Isso é uma pergunta muito comum aqui. Bem, isso depende essencialmente de quanto você pagou para o INSS de julho de 94 até a data da aposentadoria, pois a média desse período é utilizada para calcular a maioria das aposentadorias e os auxílios do INSS. Existe ainda na Justiça uma discussão para incluir todos os salários da vida toda, desde que essa situação seja mais favorável, é claro. Tá bom? Outra pergunta. Doutor, com qual código eu devo contribuir? Vamos lá. Se você não é empregado com carteira assinada, você deve definir a sua situação: autônomo, facultativo, MEI, temporário. A partir daí, você deve se cadastrar no INSS, iniciar os pagamentos todos os meses. Nunca tente adivinhar o código e o valor a pagar. Sempre consulte um especialista e faça um planejamento para a sua aposentadoria. Há várias formas de contribuir e algumas com valores bem baixos, tá bom? Outra pergunta. Doutor, até quando eu tenho que recolher o INSS? Bem, primeiro, você precisa saber quanto tempo já pagou
e se o INSS está considerando todo o período. A partir daí, depois você vai ver quanto tempo falta. Às vezes o segurado acha que já tem o tempo, mas o INSS não reconhece todo esse período, pois tem acertos de contribuições para fazer, ou as informações para comprovar o vínculo. Às vezes tem que comprovar que estava trabalhando, enfim. Então, sabendo quanto tempo você já tem reconhecido, fica muito mais fácil saber quanto tempo falta e como completar esse tempo que falta, ok? Próxima pergunta. Doutor, posso ficar sem contribuir para a Previdência? Bem, em regra, você pode ficar um tempo curto, um período de 6 meses, se for facultativo, ou até 1 ano ou mais, se for empregado, se for segurado individual. Aí vai depender do tipo de contribuinte que você for. Lembrando que para você parar de contribuir, se você parar de contribuir por muito tempo, você perde o direito de pedir os benefícios imediatos, como auxílio-doença, auxílio-maternidade, enfim. E se vier a falecer, os seus dependentes também podem ficar sem cobertura do INSS. Então é importante pagar. Uma outra pergunta. Doutor, a minha aposentadoria ou meu benefício estão corretos? Bem, esse tipo de pergunta não dá para responder sem ter acesso aos documentos do segurado. Carta de concessão, o CNIS, carteiras de trabalho, carnê e o mais importante, o PA, o processo administrativo. Então, separe esses documentos, procure um especialista em previdência para que possa fazer uma análise para você e ver em qual revisão você se enquadra. Uma outra pergunta, doutor, e como ficam os meus direitos com a quarentena? Bem, a quarentena ela tem colocado muitas dificuldades para a vida dos brasileiros, não é mesmo? Muita gente perdendo emprego, o governo socorrendo empresas, pagando benefícios assistenciais, as pessoas tendo que se virarem como podem. No INSS não foi diferente. A fila que já existia para análise dos benefícios continua, um pouco menor, é verdade. Também é verdade que não está tendo perícias e nem mesmo audiências nos fóruns e muitas pessoas não estão deixando de buscar os seus direitos, né? Ou mesmo os que buscaram, tem muitos que buscaram e estão sem meios de buscar laudos novos, documentos, enfim. Tem problemas para materializar os seus direitos. É bom frisar que o INSS ele continua funcionando mesmo que remotamente. E a Justiça também. Então, basta que você envie a documentação de forma remota, digital. Caso seus direitos não sejam garantidos, você deve procurar os meios jurídicos para forçar o INSS, né, a cumprir as determinações legais. Seja com mandado de segurança, seja falando com ouvidoria, enfim. Seja entrando com obrigação de fazer na Justiça, ok? Portanto, se você ficou com dúvidas ou não sabe como agir, não abra mão dos seus direitos. Solicite um atendimento, mesmo que remotamente, com um advogado especialista em causas previdenciárias, para que você possa exercer os seus direitos de forma plena. Faça uma consulta, ok? Bem, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, dá aquele joinha. Compartilhe o conteúdo com os amigos, com os familiares, nas redes sociais. Se inscreve no nosso canal para ficar atualizado dos novos vídeos com os assuntos de interesse público, né? De previdência, de assuntos relacionados com funcionários públicos. Dúvidas e sugestões você pode enviar pelo canal, pelo e-mail ou pela página da web, que é www.ggradvogados.com.br. Fica com Deus, um grande abraço e até a próxima.